Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Torino, uma cidade histórica no noroeste da Itália. É a capital de Piemonte e conhecida pelo seu chocolate gianduja e o delicioso café expresso. Além disso, é lar de uma próspera comunidade judaica com uma história marcada por períodos de tolerância e adversidades, refletida em seus monumentos e sinagogas ainda preservados. Hoje vamos passar no que seria o antigo gueto, a antiga judiaria ou mesmo o antigo bairro judeu aqui de Torino. A história dos judeus em Turim, na Itália, remonta ao século IV, com registros da presença judaica feitos pelo bispo Maximus. No entanto, a comunidade judaica não se estabeleceu firmemente na cidade até o século XV, quando os judeus fugiram da perseguição no leste da França após as perseguições espanholas de 1492, ou seja, a Inquisição. Os duques de Saboia toleraram a presença judaica para aumentar o comércio, embora impusessem restrições e altos impostos. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, importantes comunidades judaicas se formaram na região de Piemonte, apesar das restrições impostas pelos governantes locais, como a proibição de possuir propriedades e participar de várias atividades. Os judeus então foram confinados em guetos e obrigados a usar uma marca amarela distintiva, mas ainda assim foram autorizados a exercer atividades de agiotas, crucial para a economia do Estado. Apesar das restrições, a comunidade judaica de Turim prosperou, contribuindo para a vida econômica e cultural da cidade. Bem, amigos, aqui podemos ver um dos antigos portões que dava acesso ao gueto judaico. Assim como esse, nós vamos observar outros e, quem sabe, ao final do vídeo até conseguimos entrar. Mas, voltando à história, com o tempo, as leis antissemitas foram revogadas, culminando na emancipação judaica em 1848, que permitiu aos judeus uma nova vida com liberdade para praticar qualquer profissão, participar da vida política e se integrar mais plenamente à sociedade italiana. Os judeus no Piemonte viviam em áreas específicas, como essa que estamos aqui visitando, e falei há pouco do portão, longe das igrejas e das rotas de procissão católica. Mas os guetos reais foram criados cerca de um século e meio após a imposição de 1555 pelo Papa Paulo IV aos judeus em Roma. O gueto de Turim foi construído em 1679 e foi ampliado no século XVIII, exatamente esse que estamos aqui a observar. Tinha as galerias características no pátio, ao longo de cada lado das 4 paredes. Bem, amigos, como vocês podem imaginar, os habitantes aqui do gueto sofriam de doenças e deformidades devido às condições de vida, apertadas e mal ventiladas. Nas ruas haviam lojas onde os judeus vendiam os poucos bens que podiam, itens de segunda mão, alimentos e roupas. E dentro do gueto havia 2 sinagogas com liturgias italiana e espanhola. Também uma escola, Talmud Torá, que as crianças judias frequentavam a partir dos 3 anos de idade. No fim do século XIX, o movimento reformista europeu e especialmente a Revolução Francesa concederam direitos políticos e civis a esses judeus, e após a ocupação napoleônica no norte da Itália, os judeus passaram a ter direitos políticos e civis, abandonando suas ocupações tradicionais para fundar empresas têxteis e se envolver em diversas profissões. Apesar da restauração das leis antissemitas após a queda de Napoleão, o movimento liberal na sociedade italiana levou à extensão desses direitos civis e políticos aos judeus, liderada por figuras como o Conde Cavour. Já em 1848, com a emancipação dos judeus, é marcado um novo começo aqui para a comunidade de Piemonte, permitindo a eles participar ativamente da vida política e econômica até então proibida. Durante os anos do regime fascista, alguns judeus até chegaram a apoiar o fascismo italiano, mas obviamente que a maioria desenvolveu uma forte posição antifascista, especialmente após a promulgação das leis raciais no ano de 1938. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas famílias judias foram forçadas a se esconder, resultando em perdas significativas para as comunidades judaicas do Piemonte.
Atualmente, embora a população judaica na região tenha diminuído muito, as comunidades judaicas em Turim e em outras cidades da região continuam a preservar sua história e tradições por meio de sinagogas, cemitérios e até mesmo atividades culturais. Bem, amigos, de fato estamos no que seria este antigo bairro judeu e o gueto, onde nós poderemos até entrar agora para conferir como era esse espaço em um desses muitos portões que ainda aqui existem. Há uma sinagoga, mas como ela está repleta de segurança e muitas câmeras, achamos melhor não filmar para evitar qualquer problema. E aqui sim, com este portão aberto, podemos então vislumbrar e ter uma ideia de como era o antigo gueto, a antiga judiaria, esse bairro judeu observado por dentro. Vamos aguardar o carro sair para que possamos então entrar e assim ter uma primeira impressão deste local que guarda muita história e que hoje certamente divide espaço entre residências e também o comércio. Como podemos ver, assim como em muitos outros guetos e judiarias, a disposição e a arquitetura é bastante parecida e claro que aqui o pátio hoje serve como uma espécie de garagem. Amigos, ao passar pelo antigo bairro judeu aqui de Turim, nos dias de hoje, é impossível não sentir a presença palpável da história e do legado deixado pela comunidade judaica. Cada rua e cada prédio antigo carregam consigo as memórias de séculos de coexistência, resistência e contribuição para a cidade. Os resquícios dos guetos, agora preservados como testemunhos silenciosos de um passado marcado por restrições e discriminação, inspiram uma profunda reflexão sobre a resiliência humana e a busca incessante pela liberdade e igualdade, assim como temos feito nas nossas caminhadas e nos demais vídeos de nosso canal. Ao contemplar um pouco estas ruas e também esta antiga judiaria, este bairro restaurado, somos lembrados da riqueza cultural e espiritual que os judeus trouxeram para Turim, enriquecendo sua paisagem urbana, de certa forma, e sua identidade coletiva. Mais do que apenas monumentos históricos, esses locais são símbolos vivos da diversidade e da tolerância, convidando-nos a valorizar e celebrar a herança multicultural que moldou a cidade ao longo dos séculos. Eu espero que vocês tenham apreciado e gostado da visita que nós fizemos aqui a Turim. Um grande abraço.